Oi, Oi, Gabriela, tudo bem? Como é que você tá? Paulo. Tudo certinho? Tudo Dá um certo. feedback, pessoal, se está todo mundo ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo, gente, o que eu tô falando? Boa noite para todo mundo que já tá online. Boa noite, Gabriela. Tá todo mundo conseguindo escutar? O áudio tá de boa? Perfeitamente bem, Paulo. Ah, legal. Vou apresentar meu muito boa noite a todos os espectadores. É com muita honra que eu apresento o segundo dia do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. E que convidado especial hoje, o Paulo Aragão. Ele que é economista, investidor em criptomoedas, cofundador do maior portal de notícias sobre criptomoedas do Brasil, Criptomoedas Fácil. E o engraçado, eu ativei as notificações quando eu via. Todos os dias chegava uma ativação diferente, uma notícia do criptomoedas. Eu jamais poderia imaginar que eu teria a honra de simplesmente entrevistar o cofundador. Além disso tudo, ele é palestrante oficial de criptomoedas no Brasil todo, empreendedor e promotor do evento Criptofácil Summit. Meu muito boa noite, muito obrigada pelo aceite de acreditar no nosso trabalho e nesse projeto que está captando uma mentalidade diferenciada dentro do mundo jurídico e pode se apresentar, Paulo. Então, Gabriela, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para a gente estar podendo conversar hoje. Você me apresentando desse jeito até parece que é muita coisa, mas não é não. Agradeço a forma como foi apresentado, mas não é muita coisa. Então, agradecer a todo mundo que está online. Já vi até que minha mãe entrou, por exemplo, para ver a live. Então, oi, mãe, tudo bem? E espero que a conversa seja bem produtiva hoje para todo mundo, para quem está acompanhando a gente realmente, que a gente consiga esclarecer alguma coisa sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia nova, né, a blockchain criptomoeda, que tem chamado bastante atenção. Então, agradecer de novo o convite, agradecer quem está podendo acompanhar a gente hoje e vamos lá. Estou vendo aí a família toda, Geisa, Sandra, Geisa, Sandra, não, coisa boa. Sadracha é amigo, Sadracha é amigo. Geisa é minha mãe, mas Sadracha é amigo. Legal. E o tema de hoje, gente, é blockchain. Como entender essa tecnologia, ter esse olhar diferenciado da inovação e trazer com propriedade para a nossa prática jurídica, que meu maior público, os telespectadores, são de direito. Fala um Legal. pouquinho para a gente como surgiu esse interesse sobre criptomoedas, né? E como enxergou esse oceano azul, há quanto tempo? E olha quantos espectadores crescendo, que maravilha, todo mundo aí querendo te acompanhar. Muito Então vamos bem. lá. Então vamos lá. Então, a minha entrada, a minha inserção realmente no mundo, né, no universo de criptomoedas, ela é separada em dois momentos, né? Fiz faculdade de economia, então eu tinha uma mente fechada para esse tipo de moeda, para esse tipo de tecnologia. E a primeira vez que eu escutei foi em meados de 2015, onde um colega que estava trabalhando comigo naquele momento, o Thales, ele me falou de Bitcoin e eu naquele momento eu falei, ah, legal, entendi, moeda virtual, legal. E não dei muita bola. Em 2016, logo no iniciozinho, um outro amigo meu acabou conversando de criptomoeda comigo, só que naquele instante eu já estava mais mente aberta e eu vi o quanto a tecnologia era bacana, o quanto a tecnologia era de fato revolucionária. Só que o ponto curioso é que esse meu amigo, logo no início de 2016, ele me convidou para uma pirâmide financeira. Só que ele não sabia que era uma pirâmide financeira, né? Era realmente, ele estava caindo num golpe. E eu desconfiei, eu achei estranho, mas eu fui realmente procurar a tecnologia mais a fundo, vi que de fato era uma pirâmide financeira, ou seja, eu estava certo na minha primeira impressão, mas eu acabei me apaixonando de fato pela tecnologia. Então, a minha inserção de fato no mercado aconteceu no início de 2016 e logo na sequência eu conheci o meu amigo, meu colega, meu parceiro, meu sócio Christian, e a gente fundou
o criptomoedasfácil.com, que hoje é um dos maiores e mais importantes portais de Bitcoin, criptoeconomia de uma forma geral do Brasil e da língua portuguesa. Coisa boa. Passa um feedback, pessoal, se o áudio tá bom, se estão gostando da live, se gostar, põe coraçãozinho. Vamos juntos aí fazer com que essa live suba no Instagram, entender esses algoritmos. E agora, como descreveria a tecnologia blockchain em si? Então, vamos lá. A blockchain, o que é a blockchain? A blockchain ela é uma lista crescente de registros, que são os blocos, que são ligados um ao outro de forma criptográfica, usando criptografia. Ou seja, é um banco de dados que é ligado com criptografia, que fica distribuído pela rede. Então, ela é, por design, por desenvolvimento, imutável, e você não consegue derrubar, porque ela não fica em um servidor, ela não fica em um único local, ela fica em milhões de pontos pela rede. Então, em si, a blockchain é isso. A blockchain é um banco de dados descentralizado que usa criptografia para fazer o ligamento entre os blocos, que é a blockchain, é uma cadeia de blocos. Perfeito. E como desmistificar a tecnologia blockchain ser associada ao Bitcoin? Né? Então, essa é uma boa pergunta, como desmistificar, só que a minha resposta é não tem que desmistificar. Porque o que acontece? Não existe, isso é opinião do Paulo Aragão. Existem tecnologias que se dizem blockchain, mas que vão falar o contrário, só que não é o que eu acredito. O que dá segurança para a blockchain é a quantidade de transações. São as transações que dão segurança para a blockchain. Cada um desses blocos, eles ficam ligados e quanto maior é a blockchain e quanto mais pontos tem pela rede, mais segura ela é. Então, a blockchain do Bitcoin é a blockchain mais segura. É uma blockchain que existe desde janeiro de 2009, já foi altamente testada, altamente estressada, N tentativas de hack e até hoje ninguém conseguiu. A blockchain do Bitcoin, ela é de fato imutável, ela é de fato irhackeável. A blockchain é uma tecnologia que basicamente fica por trás, por debaixo das criptomoedas. Uma criptomoeda mais nova, que não tenha tanta transação, que não tenha tantos pontos de rede, eu não consigo falar para você que ela é hackeável, eu não consigo falar para você que ela é imutável. Mas uma blockchain do Bitcoin, uma blockchain do Ethereum, uma blockchain da Decred, que são outras criptomoedas, essas eu posso garantir para você que elas são, de fato, irhackeáveis. Então, resumindo a pergunta, como desmistificar? Eu não desmistificaria, porque para mim é intrínseco. Blockchain e criptomoeda, para mim, faz parte do mesmo grupo. Maravilha. E acredita que haja essa regulamentação? Será que é possível aqui no Brasil? Então, o Brasil tem um projeto de lei atualmente que é não sobre blockchain em si, mas sobre criptomoedas e criptoativos de uma forma geral, que até é um deputado carioca aqui do Rio também que faz, que é o autor desse projeto de lei, é o deputado Áureo. E ele tem uma mente até que relativamente aberto para criptomoeda. Ele já viajou para Singapura, para a Ásia, para ver regulações brandas para o setor. E eu acho que é possível. Mais do que possível, eu acho que algum tipo de regulação até faria bem ao setor. Só que qual é o nosso medo? O nosso medo é que a regulação seja uma regulação à la Brasil. Ou seja, uma regulação pesada demais, uma regulação extremamente rigorosa, e ao invés de auxiliar o desenvolvimento da tecnologia, vai acabar, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente tem casos de aplicativos que atualmente têm tentativa de regulação, o que, na verdade, só atrapalha o avanço tecnológico, porque a gente acaba querendo colocar as velhas amarras, os mesmos passos de sempre. Então, se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver que o Japão tem uma regulação extremamente favorável, extremamente friendly a criptomoedas e blockchain de uma forma geral. Alguns países na Europa, como a Estônia e a Suíça, têm. Se você entrar no criptomoedasfácil.com, você vai ver que ontem saiu uma notícia que o Senado da Itália aprovou uma carta de simplificação
a regulamentação de blockchain. Essa notícia saiu ontem, é bem curioso, a gente até está conversando hoje. Então, a gente acredita que sim, é possível ser algo friendly, algo que ajude o setor, só que a gente tem medo de ser a lá Brasil, que é o padrão, que é ser uma regulação pesada que atrapalhe o setor e não ajude. Entendi. Excelente abordagem. E quais tipos de aplicações podem se beneficiar com o uso da blockchain, principalmente voltado para o nosso público-alvo? Legal. Então, vou falar da utilização de blockchain mais especificamente para direito. Porque a blockchain ela pode ser muito utilizada na parte de registro de imóveis, como já é utilizada em alguns lugares na Europa. Ela pode ser muito utilizada em registros de recém-nascidos, como também já é utilizada em alguns lugares na Europa. Pode ser utilizada para fazer registro de transações que nem acontece na Nasdaq, por exemplo. O setor de logística usa muito também, como a Maersk já usa, algumas fábricas de carro já usam para fazer a logística de todas as peças. Hoje saiu uma notícia que a Nestlé está usando, também saiu no criptomoedasfácil.com, mas especificamente para direito, a gente pode falar muito de resolução de conflito, desburocratização, auditorias, etc. Um caso que a gente tem muito forte no Brasil, na verdade não é só no Brasil, uma empresa brasileira, só que atualmente ela está sediada na Estônia por questão de oportunidades, porque a Estônia é um país super friendly com cripto, é a Original My. A Original My, não sei se você conhece, não sei se quem está vendo a gente conhece, mas quem não conhece eu recomendo severamente, especialmente sendo da área de direito, que busque. Porque a Original My é uma empresa que faz autenticidade em blockchain. Então, assinatura de contratos, vou até abrir o site deles para falar certinho. Assinatura de contrato, certificação de documento, identidade blockchain, prova de autenticidade, certificação de documento. Enfim, a Original My é um caso muito interessante para ser visto pelo setor de direito em específico, justamente por causa da parte de autenticidade de documentos. Inclusive, eles têm acordo com um cartório. Um cartório, o Azevedo Bastos, que se eu não me engano, ele também tem atuação no Nordeste, ele já faz um serviço de pré-autenticidade usando a blockchain. Então, a blockchain para a área de direito é muito interessante por causa desse tipo de coisa. E realmente é uma tecnologia muito nova. A gente não consegue ainda enxergar com precisão o que ela vai conseguir resolver. Sabe? Porque a gente ainda está no meio do andar da carruagem, a gente ainda está vendo aonde vai. Ótimo, ótimo. E me fala sobre as possíveis fraudes nos dados. Há essa possibilidade? Então, numa blockchain de uma criptomoeda confiável, que nem eu já comecei logo falando, não, a blockchain ela é mutável e o que está nela, fica nela. O que está na blockchain vai estar para todo sempre, vai estar de uma consulta pública. A blockchain é um livro-razão público, qualquer um consegue ver o que vai acontecer, e ela é irhackeável. Então, se nesse instante a gente usou a Original My para fazer um registro de um contrato usando a blockchain do Ethereum ou do Bitcoin, daqui a 200 anos, quem for consultar vai ter acesso a esse documento. Tanto é que justamente a parte de registro de imóvel, ela está migrando em vários países da Europa para a blockchain justamente por isso. A gente teve uma época no Brasil em que cartórios viviam pegando fogo e os documentos de posse de terrenos e propriedades sumiam. Então, muitas vezes aconteciam crimes de apropriação indébita. Se isso estivesse registrado na blockchain, é impossível, porque a blockchain ela não é um único computador. Ela é descentralizada em milhares e milhares de pontos na rede. Então, não tem como alguém fraudar algo, não tem como alguém hackear algo. Então, tem como ter fraude em blockchain? Uma blockchain de uma criptomoeda com volume muito utilizada, como o Bitcoin, o Ethereum, a Decred? Não, não tem como. Imagina as nossas sentenças, né? Imutáveis. Seria bem bacana. Exatamente. Bacana também. E quais as vantagens e desvantagens que você enxerga, tanto com o uso das criptomoedas como da blockchain? Então, eu sou
Talvez eu não seja o mais imparcial dos seres para falar, porque desvantagem eu realmente não vejo. O que eu vejo, na verdade, como desvantagem ainda, é que não é algo extremamente difundido e não é todo mundo que já está utilizando. Mas como vantagem, a gente tem muitas. Por exemplo, vantagem de criptomoeda, tá? Vou começar a falar por aí e depois a gente fala da parte de blockchain. Hoje no Brasil, por exemplo, no último censo, a gente tem cerca de metade da população desbancarizada. Ou seja, metade da população brasileira não está inserida num sistema financeiro propriamente dito. Então, com criptomoeda, tudo isso pode ser diferente. A gente vai conseguir colocar diversas pessoas com acesso a um sistema financeiro de fato global. Outra vantagem de criptomoeda, a gente não fica na dependência de um nó centralizador. O Bitcoin não tem um dono, ele não tem uma empresa dona que regula o que vai acontecer, não tem um banco central. Então, não tem como um governo maluco vir e falar, vamos imprimir mais tantas moedas. Ou seja, ela não é uma moeda que vai depender de um governo ou outro a respeito de inflação. Então, um caso que a gente tem aqui na América Latina, da Venezuela, por exemplo, com a inflação de 1,5% ao ano, no último ano, isso não acontece com Bitcoin. Inclusive, tem outras criptomoedas confiáveis, claro. Muitos venezuelanos, por exemplo, têm migrado, têm optado por, assim que possível, converter o que recebe em moeda fiduciária para criptomoeda para fugir da inflação do governo, para fugir da inflação da moeda estatal. Então, isso na parte de criptomoeda eu conseguiria falar aqui enormemente. Você deixa de precisar de um intermediário. Eu quero pagar você. Eu tô no Rio, você está em Fortaleza. Você vai me passar a sua carteira e eu vou passar para você diretamente. Eu não vou ter que passar o meu dinheiro para um banco e o banco passar para você. Eu consigo fazer transferência monetária. Exatamente, eu consigo fazer transferência monetária para qualquer lugar do mundo de forma instantânea e com taxa muito baixa. Então, vantagens a gente tem de monte de criptomoeda. Blockchain é tudo isso que eu falei e com a parte também de você poder melhorar processos. Então, que nem eu falei, você vai conseguir fazer autenticidade de documentos, você vai conseguir fazer registro de imóveis, registros de recém-nascidos, você vai conseguir fazer a parte de logística, um container embarca na Europa. Quando ele chegar no Rio, você vai saber exatamente qual foi, por onde ele passou, o que ele fez, quanto tempo ele demorou. Então, as vantagens são muitas, já conhecidas. É o que eu falei para você. A gente ainda não sabe muito bem para onde a gente está indo. Exatamente, porque é uma tecnologia muito nova. Só que o que a gente já pode ver, parafraseando o que você falou logo no início, é um oceano azul pela frente. É claro que a gente tem muitas coisas, que a gente ainda tem que ver muito a questão de regulação em todos os lugares. A gente precisa sempre estar atento a como cada governo está reagindo, porque o nosso objetivo não é ser contra, a gente não quer ser uma resistência, digamos assim, mas nenhum governo consegue derrubar, nenhum governo consegue boicotar. Então, por mais que queira, o governo não consegue. E é isso, eu acho. Muito obrigada a todos os presentes, Vani, JP, Rafa, só gente querida aí. E ele é tão apaixonado pelo negócio que ele não consegue ver desvantagem. E a culpa ainda é um oceano azul. Vamos estudar o que vem. Mas é isso E como o Bitcoin foi um dos exemplos utilizados, com a tecnologia blockchain se comporta, mas no setor financeiro e jurídico podem tirar vantagem dessa tecnologia, levando um ganchozinho não só para o setor jurídico, que é o maior público-alvo nosso, mas no setor financeiro, que é o que você mais trabalha. Como enxerga tudo isso? Então, o setor financeiro, na verdade, é um setor que está aprendendo a conviver com criptomoedas, né, digamos assim, está se adaptando. E é claro que a gente tem episódios de bancos, por exemplo, cancelando contas de pessoas que são de alguma forma, pessoas ou empresas que são de alguma forma envolvidas com criptomoedas. Só que as instituições financeiras, de uma forma geral, elas estão estudando bastante
ou dizendo que estão estudando bastante sobre blockchain, e muitos bancos têm utilizado a tecnologia blockchain por trás para fazer remessas internacionais de dinheiro, por exemplo. Então, o setor financeiro, por parte de instituições financeiras, jogando para esse lado, elas têm realmente buscado se adaptar, ou pelo menos falado isso, e buscado estudar. Hoje, por exemplo, de novo, saiu uma matéria no criptomoedasfácil.com, uma notícia, que está tendo... vale a pena, todo mundo que está vendo, vale a pena acessar. Saiu uma notícia, até estou abrindo aqui para ver o título. A internet está meio ruim, daqui a pouco eu vejo. Falando que teve um evento na Ibovespa, onde teve um painel dedicado à tecnologia blockchain. Então, isso... Aqui, ó, Bolsa de Valores do Brasil destaca blockchain em painel sobre finanças em São Paulo. Então, o setor financeiro, de uma forma geral, não só no Brasil como no mundo, tem estudado cada vez mais sobre a blockchain, sobre criptomoedas, porque já tem causado grandes impactos. Já é algo que se difundiu, é uma tecnologia que só tem 10 anos, que nem eu falei para você. O white paper do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda de fato descentralizada, foi publicado em 31 de outubro de 2008. Em janeiro de 2009, o Bitcoin entrou de fato em operação. E de 2009 até cá, são 10 anos e já é uma tecnologia que está extremamente difundida. A tecnologia de criptomoedas já está extremamente espalhada. A tecnologia de blockchain já está atingindo todos os mercados. Então, essa com certeza é a próxima revolução tecnológica, será inserir todos os mercados em blockchain. Vai ser do dia para a noite? Com certeza não. Tem uma curva de adoção. A curva de adoção é óbvio, tudo teve até hoje. Mas o que a gente consegue perceber, por exemplo, desde a invenção da internet, é que a curva de adoção está cada vez menor. Então, a gente consegue ver empresas que surgiram junto com a internet, já dominaram o mercado e já acabaram. Já foram substituídas por outras. E isso está cada vez mais rápido. Então, e ao meu ver, a blockchain, as criptomoedas de uma forma geral, são a maior invenção da humanidade desde a invenção da internet. Então, todos os mercados vão acabar se adaptando. Tão feliz da tua família toda estar te acompanhando, que legal. Você viu? Você viu? Alberto é meu irmão, Alberto é meu irmão. Uma colocação aqui do Daniel interessante é que já vem causando grandes impactos e a desvantagem é que são difíceis mesmo de se identificar. Daniel, aperfeiçoa melhor a tua afirmação? Eu entendi o que o Daniel quer dizer. O Daniel é um grande conhecido, um grande querido da Bahia. O que eu acredito que ele quer dizer é que é realmente difícil identificar desvantagens na utilização do blockchain. E eu concordo com ele. Outro apaixonado. Boa! E como enxerga o futuro da advocacia 4.0 com essa quarta revolução industrial, com essa tecnologia? Além dos milhões de insights que você já deu para nós, advogados, podermos utilizá-lo ao nosso favor, há algo mais a se acrescentar? Então, eu não sou do meio de direito, que nem você sabe. Talvez eu não seja a melhor pessoa a falar sobre isso exclusivamente para advogados, ou até se puder, eu sugiro um grande amigo meu, Rafael Steinfield, da Bitwolf. Ele ao meu ver, um dos maiores juristas focados em blockchain, em criptomoedas do Brasil. E os ganhos são esses que eu falei: resolução de conflito, desburocratização, auditorias, conciliações, enfim, são muitos, só que para explicitar, esmiuçar cada um desses pontos, focando no mercado de direito, eu realmente recomendo o Rafa Steinfield, que ele é o cara. Show! Vai ser meu próximo entrevistado. Se prepara, Rafa, de frente com o Gabi Barreto DV. E quais os desafios que precisam ser repensados através dessa tecnologia? Então, na verdade, desafios para a tecnologia eu vejo muito como
acelerar a curva de adoção e aumentar a adoção por parte da tecnologia, a adoção da tecnologia por parte das massas. Por exemplo, criptomoeda, que não falei para você, você consegue inserir diversas pessoas num sistema financeiro global. É legal, mas as pessoas precisam saber que ele existe e as pessoas precisam saber a mexer nesse sistema. O que a gente percebe é que muitas vezes situações pesadas para o ser humano, que eu quero dizer, né? Situações não favoráveis acabam por acelerar todo o processo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem comunidades muito fortes na África, porque são comunidades desbancarizadas em alguns locais, onde existem startups que distribuíram um smartphone para cada pessoa de uma determinada região e elas conseguem ter todo um ecossistema baseado em criptomoeda dentro da localidade. Então, o principal desafio para mim realmente a adoção. E para você aumentar a adoção, você precisa facilitar tanto que as pessoas saibam, tanto a operar. É claro que o avanço hoje em dia já está muito maior, já está muito mais fácil hoje em dia do que estava há 3 anos atrás. Hoje em dia a gente tem carteiras para smartphone, carteira onde a gente guarda as criptomoedas, a gente tem carteiras para smartphone que tornam muito prático você operar. A gente tem uma Bread Wallet, por exemplo, tanto para iOS quanto para Android, que é um visual muito intuitivo, muito friendly e que qualquer pessoa que já tem alguma vivência com o celular consegue mexer. Mas é claro que mesmo assim tem uma curva de adoção. Vou falar de novo. Você pode ver que a adoção está aumentando lá no criptomoedasfácil.com. Semana passada a gente publicou uma matéria de que algumas bancas de jornal da Avenida Paulista, em São Paulo, já estão aceitando o Bitcoin como pagamento. Existem bares aqui no meu bairro, por exemplo, onde eu moro no Rio de Janeiro, que já aceitam Bitcoin como pagamento. Então, tem uma curva, é inegável, tem um alto custo para adoção. Isso que o Daniel comentou, eu até vou falar daqui a pouco. Tem um alto custo relativo, mas tem uma curva de adoção. O que o Daniel falou, talvez, que seja alto custo, seja para implementar alguma solução. Nisso eu posso concordar. Mas, por exemplo, eu tenho um bar. Eu quero começar a aceitar criptomoeda. Custa zero. O custo é zero. Eu posso imprimir um QR Code com uma carteira de Bitcoin e colo no meu estabelecimento, ou deixo um papel. Então, sempre que eu precisar, eu mostro aquele QR Code para a pessoa e a pessoa paga ali mesmo e transfere para sua carteira. Existem soluções hoje em dia que fazem a conversão automática da criptomoeda para a moeda fiduciária, para o real. Então, nenhum problema da volatilidade o comerciante tem mais, sabe? Então, o desafio, a barreira é a adoção, só que, parafraseando um grande amigo meu, Gabriel Rama, eu não acredito que a blockchain ou que a criptomoeda tenha uma linha de chegada, um determinado momento que a gente vai falar, beleza, agora tem adoção. É uma corrida contínua, assim como é cartão de crédito, cartão de débito e tudo mais. Então, assim como as pessoas demoraram a se habituar com cartão, vão demorar a se habituar com criptomoeda, só que é inevitável. Excelente. Muito obrigada aos amigos que estão assistindo, Pádua, Jéssica, Jordana, que coisa boa. Feedback aí do Daniel, dizendo que para o início de projeto, implementar uma blockchain específica para um projeto é alto custo, porém a inovação é benéfica. Mais apaixonado ainda pela blockchain, viu? Mais um. Agora, para finalizar, nosso De Frente com Gabi Barreto ADV, nesse projeto, o primeiro congresso de empreendedorismo, o online de empreendedorismo e inovação jurídica, dá aquele conselho para aquele nosso público que, pelo visto, tem público de financeiro, público para jurídico e também estudantes que estão querendo uma oportunidade, muitas vezes saindo de uma faculdade, perdido, os outros buscando uma recolocação profissional, aqueles outros que estão buscando um novo oceano azul dentro da advocacia para subir de nível. Qual conselho você daria para todos esses espectadores que cada dia entrando mais queridas? Malu, um forte abraço, meu amor. E é isso.
Conselho, na verdade, em cima de blockchain e criptomoeda, o que eu posso fazer é estuda a tecnologia, entende bem o que é, conversa com pessoas que de fato sabem, procura fórum para você poder conversar com pessoas, entra no criptomoedasfácil.com, que lá você vai ter uma visão do que se trata, você vai ter acesso a notícias. E é isso. Criptomoedas e blockchain é uma tecnologia muito nova, que nem eu falei, tem 10 anos, e já atingiu patamares que outras tecnologias tão revolucionárias quanto não conseguiram nesse mesmo tempo. Então, é uma adoção que está sendo significativa, a gente está numa curva bastante ascendente, e estuda, evite cair em golpes, que nem o meu amigo caiu no meu início no mundo de criptomoedas. Se alguém virar e falar para você que existe um fundo de investimento de criptomoedas com rendimento fixo por mês, isso não existe, é muito difícil que isso ser mantido a longo prazo. Então, realmente, estuda a tecnologia para não ser utilizado por pessoas que se acham mais espertas do que realmente são. E eu concordo integralmente com o que o Daniel falou agora, que é o melhor portal de criptomoedas do Brasil. Adoro! Gente, o conselho da noite é: leiam todos os feeds do Criptomoeda do Brasil. Vamos lá se atualizar. É um verdadeiro oceano azul mesmo. Como utilizar a tecnologia blockchain ao nosso favor. Nosso público geralmente é de advogado. Vamos masterizar essa inovação e trazer novas oportunidades, trazer novos incentivos. A proposta de lives foi exatamente trazer essa mentalidade, essa abordagem diferenciada e juntos um país melhor, mais célere, com mais oportunidades. Meu muito obrigada, Paulo. Acabou que ele deu um probleminha, ele saiu. Deixa eu só convidá-lo para ele poder se despedir. Eu não tenho palavras do sucesso que foi esse segundo dia do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. Muito obrigada a todos os presentes, Daniel, Jordana, Ricardo entrando agora. A sua participação foi fundamental, Daniel. Muito obrigada ao nosso convidado especial. Paulo, você é excepcional. Vamos todos aproveitar mais ainda do seu trabalho pelo Criptofácil, né? E assim, falar dos seus projetos, dos seus eventos, é de grande valia a todos. E eu espero que todos tenham gostado bastante. E amanhã é imperdível. Dr. Elias Leite, ele que é o presidente da Unimed de Fortaleza, não brinca com essa. Ele vai falar como encantar uma clientela, como trazer essa forma de liderança com resultados. Amanhã vai ser incrível. Eu aguardo todos vocês às 8 horas no horário de Brasília e às 19 horas aqui em Fortaleza. E é isso, gente. Meu muito obrigada, Paulo, pelo aceite, pela humildade, pela disponibilidade, pagando o preço para trazer conteúdo de valor para o nosso espectador. Ele é o maior influenciador mesmo e vamos juntos aí propagar as criptomoedas fácil. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a todos os espectadores. Obrigada à família do Paulo. E eu só tenho que desejar mais prosperidade, mais inovação e vamos juntos construir esse ecossistema diferenciado. Tchau, tchau. Obrigada, Dani.